nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Todos são bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto de oração da Igreja Batista Canaã. Quero ler a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6 até o verso 11, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar. Vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, o Senhor é Criador, sustentador de todas as coisas. Cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, santo, justo, reto, é o Deus de amor. Pai, então receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor por aquilo que o Senhor é, Pai. E nos ensine, Pai, a Te buscar, nos ensine a Te servir, nos ensine, ó Pai, a viver na dependência do Senhor dia após dia. Toque no nosso coração, tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, para que nós sejamos pessoas melhores, pessoas retas aos Teus olhos, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada vida, cada família, Pai. Entregamos, ó Pai, as lutas do dia a dia que enfrentamos, os problemas que nós temos, aqueles que ainda não foram resolvidos. Visita cada lar, cada família. Obrigado por tudo, Pai. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Vamos adorar nosso Deus com os louvores. Que você possa adorar juntamente conosco. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. E então vem incendiar meu coração, é o Teu altar.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, é o nosso desejo, a nossa oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Todos são bem-vindos, em nome de Jesus, a mais um culto de oração da Igreja Batista Canaã. É sempre uma alegria podermos aprender mais uma porção da palavra do Senhor, podermos estar juntos, orando, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus para as nossas vidas dia após dia. Quero falar nessa oportunidade sobre os fundamentos da fé cristã. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Colossenses 2, os versos 6 e 7, para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesse momento. Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Fundamentos da fé cristã. Se existe algo extraordinário na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é a sua conversão a Cristo Jesus. A sua conversão em Cristo Jesus. Conversão é mudança de vida, de mente, de atitudes, de comportamento. É nascer de novo, nascer do alto, nascer dos céus. Isso é conversão. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus afirma: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras, crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus veio nos resgatar da perdição eterna para termos vida eterna com Deus. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu creio no Cristo ressurreto, Cristo que morreu, mas venceu a morte e hoje vive e reina no coração de todos aqueles que o buscam. Nós precisamos ser adoradores verdadeiros, dia após dia. Quando Paulo escreve esse texto para a igreja de Colossos, a igreja estava enfrentando alguns problemas. Quando nós olhamos o contexto anterior do texto lido, podemos perceber que Paulo, ele exorta aquela igreja, ele chama a atenção daqueles irmãos, ele diz que aqueles irmãos estavam trocando o evangelho simples, o evangelho da cruz de Cristo, que eles haviam aprendido, por um ensino que eles achavam que era aparentemente melhor do que o evangelho de Cristo. Nesse sentido, o problema das igrejas da região de Colossos era praticamente o mesmo já enfrentado por Paulo também na igreja da Galácia, aos Gálatas, quando Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, dizendo assim: admira-me que estáis passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Os cristãos de Colossos estavam afastando-se do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo então admoesta, dizendo lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo Jesus. Então nós precisamos, irmãos, irmãs, amigos, estarmos atentos para não sermos enganados com falso evangelho,
com aquele evangelho que não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que transforma, que salva, que purifica as nossas vidas de todo o pecado, de toda a injustiça. E aqui Paulo, ele nos ensina algo interessante. Ele fala que nós devemos andar em Cristo dia após dia. Em 1 João capítulo 2, verso 6, diz que aquele que diz que está nele, que está em Cristo, também deve andar como ele andou. E a pergunta que surge nesse momento é: como Jesus andou? Jesus, ele foi reto aos olhos do Pai, ele buscou sempre a santidade, a santificação para a sua vida. Ele viveu em amor, ele amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas de tal maneira, a ponto de entregar a sua vida para resgatar todos aqueles que estavam perdidos. Jesus, ele exerceu compaixão e graça na vida das pessoas que precisavam de Deus, que necessitavam de Deus. Ele foi fiel ao Pai, ele foi fiel até a morte. Ele teve uma vida exemplar. E aqui nós aprendemos que nós também precisamos viver como Cristo viveu. Precisamos ser semelhantes a Cristo, tendo uma vida reta aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Andar com Cristo implica ação. Não podemos ficar estacionados na fé, em nossa vida cristã. Não podemos retroceder. Nós precisamos andar, marchar cada vez mais em direção a Deus, fazendo a vontade de Deus, agradando o Pai, sendo bênção nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Andar com Cristo é um processo. Da mesma forma que uma criancinha de 10 meses de idade, 1 ano de idade, quando ela começa a dar os primeiros passos, os irmãos aqui da nossa igreja sabem que nós temos um filho, o Davi Luiz, que completou agora 1 ano de idade. E quando ele fez 1 ano, ele começou a andar. E desde quando ele começou a andar para cá, Davi Luiz já caiu várias vezes. Algumas vezes ele se machucou, bateu a cabeça no chão. E a gente fica preocupado porque a criança, ela ainda não consegue falar, expressar, né, a dor. E ela cai, às vezes machuca, mas algo interessante que acontece na vida da criança é que ela cai. Ela chora ali por alguns minutos, mas logo depois ela se levanta e continua andando, ela não desiste de andar. É assim com o Davi Luiz, ele já caiu várias vezes, mas ele se levanta e continua andando, e cada dia que passa nós temos percebido que ele tem firmado mais os seus pés, ele tem andado de uma forma melhor, ele tem crescido dia após dia, ele está caindo menos, ele já ensaia, ele já tenta começar a correr. Então nós temos percebido que ele tem crescido, e da mesma forma é a nossa vida cristã. Às vezes nós tropeçamos, nós caímos, nós pecamos, nós erramos, mas nós não podemos ficar prostrados lá no chão. Nós temos que nos levantar, firmar os nossos pés, crescer cada vez mais na fé cristã e sermos bênção nas mãos do Senhor. Não podemos ficar prostrado, caído. Deus é poderoso para te levantar, para firmar os seus pés, para te ajudar, para você ter cada vez mais intimidade com Ele, mas você tem que buscar o Senhor Deus com toda a intensidade do seu coração. Então andar com Cristo é um processo, é algo também que precisa ser constante, precisa ser dia após dia, semana após semana, ano após ano. Precisamos continuar firmes no Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador das nossas vidas. Aqueles que andam em Cristo precisam estar, em primeiro lugar, arraigado nele, conforme diz o texto de Colossenses capítulo 2, verso 6.
Aqueles que andam em Cristo precisam estar arraigados nele. Arraigar significa lançar raiz profunda ou raízes profundas. Alguém que lançou raízes profundas. Uma pessoa que recebe Cristo em seu coração não pode viver o evangelho superficial, o evangelho do oba-oba. É necessário se aprofundar cada vez mais no conhecimento de Cristo, estar firme, ter convicção do que crer, firmar sua vida no Senhor Deus Todo-Poderoso. É interessante que essa palavra arraigar, ela tem tudo a ver com a agricultura. Essa palavra, ela está no particípio perfeito, passivo. Indica uma experiência no passado que não mudará. Expressa um estado atual que geralmente é resultado de um acontecimento do passado. A ideia aqui do texto é de uma árvore que tem sido enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa e que ela cresce, que as raízes crescem também. Conforme diz Shed no seu comentário desse texto. É algo que aconteceu e não tem como voltar atrás. Deve ser assim a nossa vida cristã também. Precisamos estar enraizados em Cristo. Precisamos estar arraigados em Cristo, firmados em Cristo, para nós estarmos firmes contra as lutas, contra as adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, as tentações que enfrentamos no dia a dia. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 7, os versos 24 a 29, que fala da casa que fora edificada na rocha e a casa edificada na areia. A casa ou a vida edificada na rocha, quando vem o vento forte, as tempestades, a chuva, quando vem as adversidades, as lutas do dia a dia, aquela casa não cai, aquela vida não perece, porque aquela casa, aquela vida foi edificada na rocha, e a Bíblia diz que Jesus é a rocha das nossas vidas. Mas a casa ou a vida alicerçada na areia, que não tem raízes, que não tem profundidade, quando aparece o primeiro vento, a primeira tempestade, a primeira chuva, quando surge o primeiro problema, a primeira adversidade, a primeira luta, a Bíblia diz que a casa cai, a vida cai, perece, porque a casa ou a vida tinha sido edificada na areia. Então nós precisamos edificar a nossa vida, a nossa casa na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus. Precisamos estar arraigado nele. Segundo lugar, esse andar com Cristo implica também sermos edificados nele. Somos edificados nele. Essa palavra edificação tem a ver com construção civil, tem a ver com edificação. Sugere aqui um prédio em construção, e nós sabemos que um prédio, ele precisa ter uma boa base, um bom fundamento, um bom alicerce, para ele suportar o peso das lajes, dos tijolos, dos ferros, da massa, para não ter problema, para ele não desabar, para ele não cair. Sendo edificados nele, nós precisamos ser edificados nele, em Cristo, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Não foi, porém, um simples atos, mas um processo contínuo. Para sermos edificados em Cristo, implica um processo contínuo.
É maravilhoso saber que Deus está agindo constantemente no processo de edificação da sua igreja, das nossas vidas. Ele está construindo um edifício para a sua própria habitação, conforme o texto de Efésios capítulo 2, verso 22. Precisamos ser edificados em Cristo dia após dia. Precisamos ter um bom fundamento, um bom alicerce para resistirmos às adversidades do dia a dia, às lutas do dia a dia que nós enfrentamos. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja e nós pertencemos a Jesus Cristo. Então permita Deus habitar em você, em sua vida, dia após dia. Terceiro lugar, esse andar com Cristo é outro fundamento da fé cristã. Esse andar com Cristo nos faz ser confirmados na fé, aprovados na fé. Andar em Cristo, a firmeza das raízes crescendo do Evangelho, crescendo no nosso coração, na nossa vida, esse processo de edificação, tudo deve ter convicção da fé que está em nós, dentro de nós, em nossas vidas. O sentido aqui refere-se à verdade da doutrina cristã, da maturidade espiritual, desenvolve-se a partir do fundamento da verdade bíblica como ensinada e registrada pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos profetas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. A igreja está implantada, edificada em Cristo, fundamentada no ensino do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos ser aprovados cada vez mais na fé, confirmados cada vez mais na fé, crescermos cada vez mais na fé, para sermos bênção nas mãos do Senhor. Termino dizendo que nós precisamos viver conforme a vontade de Cristo. Precisamos estar arraigados e edificados nele, para sermos confirmados na fé, confirmados pelo próprio Deus, Criador e sustentador das nossas vidas. E aí Paulo termina esse texto dizendo que nós temos que crescer em ações de graças, crescendo em ações de graças dia após dia, tendo gratidão no nosso coração dia após dia por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, pelas maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Nós vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, ó Deus. Como é bom abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e extrair ensinamentos para as nossas vidas, Pai. Nos ensine a Te buscar mais e melhor dia após dia. Tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, Pai. Transforma as nossas vidas. Tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Abençoe cada família, Pai. Ó Deus, supre as nossas necessidades. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos adorar nosso Senhor. Aleluia. Eu estou improvisando aqui o teclado, irmão. Vai, minha amada. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim.
chegando. Tem coisa boa aí, irmão. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. É o solo da guitarra. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Oh, Senhor Deus. Sobrevivi. Sobrevivi. Pai que está nos céus, te agradeço, Senhor, por mais um dia que acrescentaste em nossas vidas, Senhor. Agora, neste momento, Senhor, te pedimos uma bênção especial sobre todos que estão sofrendo neste país, Senhor, com essa pandemia, que perderam seus entes queridos. O Senhor venha confortar cada um, Senhor, e o Teu Espírito possa habitar na vida deles, e eles possam render os Teus pés, aqueles que não te conhecem. Também nós te pedimos, Senhor, o pessoal da saúde que vem lutando contra essa terrível doença, Senhor, mas o Senhor restaura a vida de cada um deles, Senhor. Aqueles que já perderam, consola os seus familiares, Senhor. Agora também, Senhor, te peço uma bênção especial sobre toda a nossa igreja, porque em meio dessa grande aflição, mas Tu tem cuidado de cada um dos Teus servos, Senhor. Abençoe a todos nós, abençoe a família pastoral, que está sempre à frente do trabalho também, Senhor. Nós não podemos reunir juntos assim, mas por esse meio de comunicação nós estamos nos comunicando, Senhor, e entregando nossa vida a Ti cada instante, Senhor. Abençoe também todos aqueles irmãos que não se faz presente, tão distantes, tão caseados, estão em vários lugares do país, Senhor, nosso país. Seja com cada um dos nossos irmãos em Cristo, Senhor. Abençoe a nossa população do modo geral, Senhor. Abençoe os dirigentes do nosso país, presidente e as demais corporações do país, Senhor. Tribunal, essas coisas, para que eles possam ter uma conciliação entre eles, Senhor. Não viver em atritos e Tua palavra possa reinar e continuar vivendo uma vida de paz entre todos nós, que a Tua nação precisa de paz. E a Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós acreditamos em Tua palavra. Abençoe esse povo da noite, Senhor. Seja uma mensagem que vai em conta dos nossos corações. Tudo isso te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, em primeiro lugar, para Te agradecer, ó Pai, pelas todas as bênçãos recebidas de Ti. Obrigado, meu Deus, por esse dia já vindo. Obrigado, Jesus, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, pelas alegrias, ó Deus, vividas, ó Deus, em meio às tribulações, ó Deus, mas Tu é a nossa alegria, ó Pai. Obrigada
pela paz, a paz verdadeira que vem de ti. Obrigado pelo cuidado, ó Deus, porque tu tem nos livrado, nos fortalecido, ó Deus. Muito obrigado, ó Jesus, porque tudo vem de ti, ó Pai. Te pedimos uma bênção especial sobre a nossa igreja, cada irmão, cada família, ó Deus, a família pastoral. Ó Deus, que cada um de nós possamos, ó Deus, te buscar a cada dia, ó Deus, com ânimo, com força, ó Deus, que nenhum de nós venha nos desvanecer, venha, ó Deus, nos abater, ó Deus, diante das tribulações, mas que nós possamos, ó Deus, buscar a força que vem de ti, colocar nossas vidas diante do teu altar, dia após dia, ó Deus, e saber que tu estás comigo, como a tua palavra nos afirma, que tu estás conosco todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque tu tens nos protegido, porque tu ouve as nossas orações, mesmo sendo tão pequenos, tão indignos, mas, ó Deus, tu ouve, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque tu tens nos abençoado. Queremos pedir sobre a cidade de Miracema, ó Deus, essa cidade que todos os dias, ó Deus, está subindo o índice de pessoas infectadas com esse vírus, ó Deus, mas, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai. Eu te peço por essas famílias, essas pessoas, ó Deus, que estão sendo infectadas. Te agradecemos também pelas as curas que tu tem promovido, ó Deus, e queremos te suplicar, ó Deus, por cada família dessa cidade, ó Deus. Sabemos que muitos estão passando por aflições, ó Pai, é motivo de doença, desemprego, tantas outras coisas, ó Deus, mas que eles acham em ti o verdadeiro sentido, ó Deus, de viver, de buscar mesmo a ti com intensidade, porque só tu, ó Deus, pode nos socorrer, só tu pode, ó Deus, cuidar de nós, das nossas vidas, ó Pai. Que nós sejamos também atalaias, ó Deus, aqui nesse tempo, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pelos pastores, os missionários, os evangelistas, ó Deus, todos aqueles irmãos que fazem a tua obra com sinceridade, com amor, ó Deus. Coloco diante de ti, ó Deus, porque eles precisam, ó Deus, muito da tua sabedoria, ó Deus. Ó Pai, fica com cada um, dê estratégia, ó Deus, para que eles possam trabalhar nesse tempo, ó Deus, tão dramático que estamos passando, mas, ó Deus, que eles venham ser fortalecidos por ti. Te pedimos por nossas autoridades, ó Deus, constituídas. Ó Jesus, tem misericórdia, ó Pai. Eu coloco diante do teu altar, que haja paz, que haja entendimento, ó Deus, e porque o que eles precisam mesmo é de ti, ó Deus, para que possam fazer um bom governo, um bom trabalho em função da humanidade. Colocamos diante do teu altar, porque só tu pode transformar as vidas. Nós confiamos em ti, sabemos que tu podes todas as coisas, por isso colocamos esse país nas tuas mãos, ó Deus. Nos dá a tua paz a cada dia, fortalece nossos corações, que nós não venhamos nos abater, ó Deus, e que cada dia nós sejamos fortalecidos na força do teu poder. É essa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus.